Pessoal, dando continuidade às nossas aulas do capítulo 2, nesse vídeo vamos abordar o tema Conformações de ciclo hexanos de substituídos. Pessoal, é muito importante que você esteja assistindo os vídeos do capítulo 2 pela playlist. Caso você não esteja assistindo pela playlist, é só ir lá no canal, clicar em playlist e procurar a playlist do capítulo 2. Todos os vídeos estão em sequência. No caso, para compreender esse vídeo, é necessário que você tenha assistido os vídeos anteriores a esse. Então, pessoal, antes de analisar qual conformero é mais estável, precisamos entender primeiro a questão da isomeria cis-trans em ciclo hexanos. Muitas pessoas não conseguem enxergar a questão do plano do anel, saber quem é a parte de cima, quem é a parte de baixo, e algumas pessoas não lembram muito bem o que é cis, o que é uma conformação, um isômero cis, um isômero trans. Então vou fazer uma breve revisão antes para facilitar isso um pouco. Então olha só, se houver dois substituintes em um anel de ciclo hexano, ambos os substituintes precisam ser levados em consideração na determinação de qual dos dois confômeros em cadeira será mais estável. Então, pessoal, eu coloquei um exemplo aqui, onde eu tenho dois substituintes metil. Observe que, aqui no caso, um está de um lado do anel, na parte superior, e o outro na parte de baixo do anel, na parte inferior do anel. E aqui eu tenho os dois na parte de cima. Quando eu tenho dois substituintes do mesmo lado do plano do anel, então eu falo que é um isômero cis, poderia ser os dois na parte de baixo ou os dois na parte de cima. Ou seja, está no mesmo lado, no mesmo plano do anel. Então é um isômero cis. Quando, no caso aqui, é um cis. Agora, quando eu tenho lados opostos, que é esse primeiro caso aqui, eu vou ter um isômero trans. Tudo bem? Então, ó, lados opostos do plano, isso aqui é um plano, como se fosse uma mesa, ó. Tem a parte de baixo da mesa e a parte de cima da mesa. Então, todo mundo que está na parte de cima, se tiver os dois substituintes na parte de cima, então eu tenho uma isomeria cis, que é esse caso aqui. Quando eu tenho um substituinte na parte de cima e outro na parte de baixo, eu chamo de isômero trans. Eu vou mostrar aqui no 3D para vocês observarem. Aqui eu coloquei só para ficar mais claro, olha. Para os átomos que estão na posição axial, isso até fica bem óbvio. Mas para os que estão na posição equatorial, não é tão visível quanto naquela representação no desenho. Então é interessante analisar uma estrutura 3D antes para ter uma ideia melhor. Então observe, aqui eu representei como vermelho um substituinte qualquer, e como azul outro substituinte. Aqui é bem claro que eles estão em lados opostos do plano. O plano seria essa parte aqui da estrutura. Vamos mudar o tipo de representação para facilitar a visualização. Então observe, ó, o vermelho está num lado, ou seja, na parte de cima, e o azul na parte de baixo. Lembrando, pessoal, a gente fala plano porque a molécula gira. Ó. Eu posso girar a molécula, por exemplo, colocar o azul em cima, continua sendo a mesma molécula. Então você olha a questão apenas do plano, qual parte que está, a parte de cima ou a parte de baixo, são do mesmo lado, ok? Porque a molécula, tá vendo, ela gira. Então você só observa se está do mesmo lado ou não. Então, para a questão do axial, é bem óbvio, né, que esse aqui está na parte de baixo da estrutura e o vermelho está na parte de cima. Porém, quando eu estou tratando de equatoriais, não é tão óbvio, fica difícil visualizar. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Exemplo, esse equatorial aqui, ó, o de trás, ele está para baixo do plano. Esse aqui da frente, ó, ele está para cima do plano. Então, no caso, ó, esse primeiro caso, eu tenho um substituinte que está em vermelho. Deixa eu voltar para outra representação. Eu tenho um substituinte em vermelho, que está acima do plano, e um substituinte azul, que está abaixo do plano. Então, como eu havia comentado para vocês, é trans. Agora, se eu colocar esse substituinte, se eu remover ele aqui... Agora, olha só, o substituinte eu vou colocar nessa posição equatorial aqui, ó.
Vou colocar de azul. Então, olha só. Às vezes não é tão óbvio no desenho, mas olha, isso aqui não é equatorial para cima? Se é equatorial para cima e esse outro substituinte está em axial para cima, então também vai ser cis, porque ambos estão do mesmo lado do plano. Tudo bem? Agora vamos supor que ele não fosse aqui, ó, o substituinte. Eu vou colocar em outra... O substituinte vai ser nesses trás aqui agora, olha. Observe, ó. Eu tenho um axial para cima e um equatorial para baixo. Então, estão em lados opostos do plano. Se estão em lados opostos do plano, então vai ser o quê? Trans. Tudo bem? Então, o último exemplo aqui, vou colocar 2 em equatorial aqui. Vou fazer mais 2 exemplos. Então, olha só, eu tenho um em equatorial para baixo. Olha só, vou colocar outro em equatorial para baixo. Então, olha só, eu tenho 2 em equatorial para baixo, correto? Se os dois estão em equatorial para baixo, então significa o quê? Estão do mesmo lado do plano. Então, se estão do mesmo lado do plano, vai ser cis. Tudo bem? Eu posso girar a molécula também, tá, pessoal? Não tem problema, que continua do mesmo lado do plano, só que aqui dá a impressão que, só que no caso vai ficar para cima, né? Mas o lado é o mesmo, então não importa, vai ser sempre cis, mesmo que a molécula gire. Então, só mais um exemplo aqui, ó. Agora eu vou colocar um equatorial para cima. Então, olha só, eu tenho um em equatorial para baixo e outro eu vou colocar em equatorial para cima, ó. Então, olha só, eu tenho um substituinte em equatorial para cima e o outro equatorial para baixo. Então, estão em lados opostos do plano, correto? Se estão em lados opostos do plano, então é trans. É basicamente lembrar disso, ó. Lados opostos, trans, isomeria trans. Do mesmo lado do plano, isomeria cis. Eu vou fazer uns 4 a 5 exercícios para isso fixar bem e vou fazer enunciados de forma diversificada para vocês compreenderem melhor esse assunto. Mas é basicamente isso. E a questão de estabilidade, vamos analisar a partir do próximo vídeo, é a mesma coisa. Se grupos volumosos ficam preferencialmente em equatorial. Se eles ficarem em equatorial, não vai ocorrer interações do tipo 1,3 de axiais, então vai ser o conformero mais estável. Só que quando tem dois, às vezes um vai ter que ficar em axial, então você tem que sempre escolher o menor para ficar em axial e o maior para ficar em equatorial. Mas isso vai ficar bem claro quando for feitos os exercícios, tá? Nesse vídeo, basicamente, eu queria mostrar para vocês a questão da isomeria cis-trans, que também vai ficar mais clara a partir dos próximos vídeos. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Obrigado e até a próxima.